Estamos mais uma vez para uma aula de química, né? Uma aula de química básica, ligações químicas, um assunto por sinal muito interessante, né? Um assunto de certa forma prazeroso. Então, ligações químicas, qual a definição de ligações químicas? Ligações químicas é a propriedade no qual os elementos químicos ou os átomos tendem a reagir quimicamente no sentido de adquirir a estabilidade eletrônica, ou seja, obter a regra de octeto com 8 elétrons, entendeu? E vamos a princípio trabalhar com as valências. Ligações químicas, vamos se atentar na camada de valência. Aqui nós temos uma molécula da água, né? E da amônia, né? Duas substâncias. Então, assim, se dois átomos combinarem entre si, dizemos que foi estabelecida entre eles uma ligação química. Quando eu falo ligações químicas, pode ser entre não metais, entre hidrogênio, uma ligação também entre metais, metais com metais, metal com não metal, não metal com não metal. Ok? Muito bem. Os elétrons mais externos do átomo são os responsáveis pela ocorrência da ligação química. Então, quando falamos assim, os elétrons mais externos são justamente da camada de valência. Vai se atentar na valência. Para isso, o aluno tem que saber a distribuição eletrônica, né? Tudo é um processo. Para chegar nesse nível aí, de ligações químicas, tem que saber a valência e tem que saber a distribuição eletrônica. Não sei que o aluno passa a gravar as valências. Então torna fácil. Quando eu falo elementos químicos da família 1A, metais alcalinos, já subtém que tem 1 na valência. Quando eu falo elementos químicos da família metais alcalinos terroso, vai ter 2 na valência. Ok? Se tem 1 na valência, obviamente, ele vai se ligar a mais quanto? A mais 7, tem que dar 8. Se tem 2 na valência, vai se ligar a mais 6, tem que dar 8 elétrons. Embora haja exceções, né? Tem substâncias, elementos químicos, que estabilizam com 2 elétrons, né? Entendeu? No caso do hidrogênio, o hélio, o próprio belírio também é diferente. Enfim, algumas substâncias onde envolve o cloro, né? Envolve também um enxofre, eles também estabilizam com quantidade não, ou seja, eles não obedecem à regra de octeto. Quando eu falo octeto vem de 8. O quê? Para ocorrer uma ligação química, é necessário que os átomos percam ou ganhem elétrons, ou então compartilhem os seus elétrons em sua última camada. Geralmente quem doa elétron ou perde elétron são os metais. Eles têm a tendência de perder. Quando eu falo assim, os metais de ferrugem, sim. O ferro se oxida? Sim. Então por quê? Porque ele perde elétron. Então ele cede elétron. Já quem compartilha elétron? Os não metais. Por exemplo, o carbono, o flúor, os halogênios. Eles compartilham elétron. E quem doa o elétron, você vai usar uma setinha. Né? Vai direcionar uma setinha de quem perde para o outro elemento químico. Já quem compartilha o elétron, você faz aquele compartilhamento, aquela envoltura, né? Entre os elementos químicos. Aqui como exemplo temos aqui o sódio. O sódio tem 1 na valência. O sódio tem um atômico com 11. Se você pegar o sódio e distribuir os elétrons do sódio, ele vai ter 1 na valência. Então se tem 1 na valência, já subtende que é um metal alcalino, porque tem 1 na valência. E aí, ele perde elétron? Perde. Só tem 1 ainda perde, né? Então esse 1 aqui, ele vai ser doado para quem? Para o vizinho aqui. Ele vai ser doado. Ó, foi doado um elétron para lá. Quando doa o elétron, ele se transforma num íon cátion. Perdeu o elétron, fica mais. É o contrário, o mais está perdendo. O menos está ganhando, recebendo. Então nessa reação química aqui, para formar o NaCl, o sódio doou 1 elétron e o cloro recebeu 1 de quem? Do sódio. Então perdeu 1 e ganhou 1. O íon cátion é o mais, e o negativo, o íon ânion. Então o sódio perdeu o elétron e o cloro ganhou 1 elétron. Muito bem.
Aqui tem um outro exemplo. Aqui já houve um compartilhamento, né? H com H, H2, né? Onde o hidrogênio ele estabiliza com 2 elétrons. Só que voltando aqui anteriormente, para o sódio estabilizar, é obrigado, é lei, é ciência, ele tem que doar esse 1 elétron dele. Entendeu? Para o cloro estabilizar, ele tem que receber 1. De quem? De qualquer elemento químico. Nesse caso aqui foi de quem? Foi do sódio. Já o hidrogênio, ele compartilha elétrons, né? Os átomos de hidrogênio compartilharam os elétrons. Então o hidrogênio é uma seção, ele é um gás, né? Ele está estável com 2 elétrons, igual o hélio. Muito bem. Na maioria das ligações, os átomos ligantes possuem distribuição eletrônica semelhante a de um gás nobre. Isto é, apenas o nível K, que no caso é a camada, completo, ou 8 elétrons em sua última camada. Então, os gases nobres, o hélio, está estável com 2 elétrons na camada de valência, na camada K, e os demais gases nobres vão ter que estar com 8 elétrons. Ou seja, os gases nobres não reagem com ninguém, já estão estáveis, já estão estabilizados. Muito bem. Essa ideia foi desenvolvida pelo cientista Coulson e Lewis e ficou conhecida como teoria de octeto. Então, octeto, 8, né? Octa. Muito bem. Um átomo que satisfaz a teoria de octeto é estável e aplicado principalmente para os elementos do subgrupo A, representativos da tabela periódica. Assunto que, né, já vimos. Quem são os elementos representativos? Família A, que vai de 1A até 7A, porque 8A é gás nobre. Ok? Elemento da família de transição, família B, né? Transição externa ou interna. Só aqui recapitulando. Muito bem. Aqui como exemplo, vamos ilustrar aqui um exemplo do hidrogênio. Quem é o Z? Número atômico. Ok? Z1 é o hidrogênio. Se você for aqui distribuir os elétrons dele, já que tem um elétron, né, um número atômico, próton 1, Z1, elétron 1, 1s1. Ele tá, por que razão ele está instável? Porque para estabilizar tem que ser com 2. Ele só tem 1 na valência. Então ele precisa reagir com outro elemento químico para ficar o pazinho, né? Como nós vimos anteriormente, no exemplo anterior. O hélio, 2 elétrons. 1s2, está estável? Sim, por quê? Porque o hélio, como já falamos, ele está estabilizado com 2 elétrons. Ele é uma seção. Por que razão flúor? Aqui tem 9 prótons, 9 elétrons. Fez aqui a distribuição 2, 1s2 e 2p5. 9 elétrons. Por que razão ele está instável? Porque falta 1 elétron para estabilizar. Porque aqui a valência é essa aqui, a última camada é essa aqui. E tem 7 elétrons na última camada ainda. Para ele tornar estável, ele tem que receber 1 elétron. Ali estaria estabilizado. Então por essa razão que ele está aqui ainda instável. Já o neônio tem 10 elétrons, 10 prótons e no atômico 10. A valência dele aqui, a última camada, já está com 8. Então por essa razão ele está estável. Já está estabilizado. Os gases nobres já estão estáveis. O sódio, num atômico 11, distribui aqui os elétrons, né? 1s2, 2p6, 3s1. Por que razão que ele está instável? Porque ele tem 1 na valência, não é isso? 1 na valência. E vai ter que doar esse 1 elétron para ficar com 8 na valência. É interessante, né, isso aí? Então, para o sódio estabilizar, ele tem que perder esse 1, é lei científica. Ele vai ter que doar esse 1 elétron. Para quem? Para qualquer elemento. Aí ficaria com 8 na valência. Aí sim, ele estaria estável. Muito bem. Dando aqui continuidade ao slide. Na maioria das vezes, os átomos que perdem elétron são os metais da família 1A, 2A e 3A. Perde elétron ou doa elétron. Se perde elétron, vão transformar no íon cátion, a carguinha mais. Quem recebe elétron? São os ametais da família 5A, 6A e 7A, não é isso? Entendeu?
Muito bem. Aqui, né, como exemplo, um desafiozinho aqui. Os átomos pertencentes à família dos metais alcalino terroso. Quem é alcalino terroso? É 2A. Se é 2A, tem dor na valência. E aí, perde ou ganha? Vai perder, né? Vai doar. É isso? Já que vai doar 2, vai ligar a mais quanto? A mais 6, tem que dar 8. Então, se ele é um alcalino terroso, né, da aula anterior, tem dor na valência. Se tem dor na valência, vai perder, vai ficar mais 2. E o halogênio, quem é halogênio? De assuntos anteriores. Quem é halogênio? É um 7A. Subtém que é um 7A. Se é 7A, recebe quanto? Recebe 1. E aí? Vai ficar mais 1 menos 1? Vai ficar menos 1. Porque recebe. Então, adquire configuração eletrônica de gás nobre. Tem que ser 8 elétrons, né, na valência. Após os dois se ligarem quimicamente aí, ligação química, tem que estar estável, iguais de gás nobre. Então, letra A, B, C, D, E. Prossiga. Então, resumindo, vamos, já que é alcalino terroso 2A, perde elétron mais 2, onde tem mais 2? Aqui mais 2. Halogênio é um 7A? Sim, ganha 1 elétron, então menos 1. Então, bora observar se é C mesmo. Alcalino terrosos, família 2A, perde 2 elétrons, né? Muito bem. Perde 2, então mais 2. Halogênio, família 7A, ganha 1 elétron, então ficaria menos 1. Resposta, pode ir. C. Ok? Muito bem. Então, só aqui recapitulando. O aluno tem que ficar atento a isso. Metal alcalino terroso é 2A. Então, se é 2A, vai perder 2. Já ficaria mais 2. Então, resposta mais 2. Para um bom aluno, ele mata essa questão rapidamente. Bateu o olho, já tem que saber. Quem é 8A? Quem é 6A, 3A, 4A, 5A, 2A, 1A, enfim. Ele tem que saber também se vai perder ou vai ganhar. No final, fazendo a ligação química, qual o objetivo? Estabilizar com 8 elétrons. Muito bem. Tá, aqui rapidamente. Um átomo X apresenta 13 prótons e 14 nêutrons. A carga do íon, quem é o íon? As carguinhas. Íon estável formado a partir desse átomo será. Ele não deu aqui a quantidade de elétron, mas deu o próton aqui, o próton. Se o próton ele é 13, quanto seria os elétrons? Seria também 13. Como tem íons envolvido, você pegar aqui 13 elétrons e distribuir, vai ser o alumínio. Vai ser o alumínio. E vai ter 3 elétrons na valência. Não deu elétron, mas deu próton. Faça o que? A distribuição para buscar a valência. Tem que descobrir. Ligação química, o aluno tem que saber a valência, descobrir a valência. Se não sabe, faça a distribuição da quantidade de elétron para descobrir a valência. Então, 13 prótons ou 3 elétrons vai ter 3 na valência. Então, se tem 3 na valência, mais 3. Perde 3. Então, a resposta vai ser mais 3. Vamos observar. Ó, muito bem. Lembrando que ele não deu a quantidade de elétrons, mas deu o número de prótons. Lembra do ZEP? Já que tem aqui íons, o 13 perdeu, já tem íons envolvido. Então fez a distribuição daqui a valência. Então 3 na valência. Então 3 na valência, mais 3. Então mais 3, o mais perde. Ele doa elétron. Então a resposta, mais 3. Muito bem. Ligação iônica. O termo iônica vem de íons, positivo ou negativo, né? Ligação iônica ou eletrovalente é um outro termo. Essa ligação ocorre devido à atração eletrostática, entendeu? Quem acende uma lâmpada? Uma solução de água e sal, solução aquosa, ou uma solução de água e açúcar.
né? Isso na época o Arrhenius já provou isso aí, cientificamente. Quem acende a lâmpada é água com sal, solução eletrolítica. Por que isso? Porque o sal contém íons. O sódio é o positivo e o cloro é o negativo. Já o açúcar não contém íons. Você pode fazer várias repetições aí, botar 10 copos com água e sal, vai acender 10 lâmpadas. Se você botar 10 copos com água e açúcar, não vai acender nenhum. Ok? Então, entre os íons de cargas opostas, os opostos se atraem? Sim, mais com menos se atraem. Mais com mais é uma repulsão. Na ligação iônica, os átomos ligantes apresentam uma grande diferença de eletronegatividade. Isto é, um é metal e o outro é metal. Ok? Muito bem. Tá, resumindo. Então, para o aluno bater o olho, para descobrir, digamos que venha uma relação de 10 substâncias compostas simples, como perceber, como identificar se a ligação é iônica? Teve algum metal presente na molécula, já é iônica. Você fala assim, fosfato ferroso, ó, tem ferro. Cloreto de potássio, potássio é metal. Se tiver algum elemento químico da família 1A, 2A, elemento de transição, metais de transição, externa e interna, vai ser sempre ligações iônicas. Teve metal presente, ligação iônica. Ok? Então aqui o sódio, distribuição do sódio, mais uma vez, ele perde um elétron. O cloro tem 7 na valência, recebe 1 elétron. Na ligação, mais uma vez, o sódio vai doar 1 e o cloro vai receber 1. Ok? Muito bem. É o exemplo anterior, né? Prossegue. Ó, o sódio doa 1, bota um pouquinho, o sódio vai doar 1 para o cloro e o cloro recebe 1. Quem doa, mais uma vez, só para recapitulando, quem doa transforma no íon cátion. Quem recebe no íon ânion. Ok, muito bem. Aqui o cloreto, né, o sal mais comum. O sal de cozinha, né, popularmente, sal de cozinha. Cloreto de sódio é o NaCl. Então, como se forma NaCl? O sódio vai doar 1 elétron para o cloro e o cloro recebe 1 do sódio. Matematicamente falando, mais um menos 1 subtende, vai cessar, né? Vai eliminar. Por essa razão que a forma do sal de cozinha, não precisa você colocar o mais aqui e aqui o menos. Já subtende que o cloro doa 1, olha, o sódio doa 1 e o cloro recebeu 1. Aí elimina os íons. Regra prática. Para composto iônico, poderemos usar na obtenção da fórmula final o seguinte esquema geral. Né? É uma regra bem prática, bem simples. Então, digamos assim, ó, ele deu aqui o C e o A, como se fosse uma variável. Então, o C, o cátion mesmo, e o A, o ânion. Esses aqui são os expoentes. Pode ser, né, o cátion mais, pode ser 1 mais 2, mais 3. Aqui pode ser o menos 1, menos 2, menos 3. O que ocorreu aí? Ocorreu uma troca dos íons. Então, se antes, um exemplo, é uma forma geral do aluno obter um composto iônico. Então, se eu por acaso tivesse aqui, se eu botar um exemplo, vou simular, digamos que eu tivesse aqui mais 2 e lá menos 3, o mais 2 ia ficar aqui, ia ficar 2 e o 3 vinha para cá. Então, resumindo, já seria a resposta final desse composto. Então, sobre os íons, é só escorregar assim, ó. Tu vai já descobrir o composto final desse composto iônico. Ok, muito bem. A camada mais externa de um elemento X possui 3 elétrons, enquanto a camada mais externa de outro elemento químico Y tem 6 elétrons. Uma provável fórmula de composto formado desse elemento é. E aí, como saber isso? Ele falou que o X tem 3 na valência. Então pega o X e põe lá 3 elétrons onde? Na valência. 1, 2, 3. E pega o Y, põe 6 na valência. E começa a ligar, fica ligando. Na verdade, a ligação química, de certa forma, você tem que tentar. Ir tentando, ligando até estabilizar.
Ok? Vamos observar aí. Ó, o X, ele falou que tinha 3 na valência. 3 elétrons, está aqui os 3. X3 mais 3. E o Y, já que ele tinha 6 na valência, para estabilizar, ele recebe quanto? Recebe 2. Então fica menos 2. Ok? Então, usando a regra prática aqui, ó, o X mais 3 e o Y, já que tem 6 na valência, recebe 2. Então, menos 2. E aí? Usa o método do escorrega. Escorregar assim, ó. Ao contrário. Pronto. Aqui já descobriu o composto final desse composto único. Entendeu? Evita de você ficar ligando até, né? Já faz direto. É prático, uma regra prática. Ok, muito bem. Então, resposta, letra A. Ok? X2, Y3. Esse composto. Muito bem. Aqui é outro exemplo, né, como desafio, o composto formado pela combinação de X, do elemento X, Z20. Ó, ele não deu elétron, mas deu Z. O Z representa o número de pró também e os elétrons. Com o elemento Y, Z9. Ele não deu elétron. Para isso o que? Tem que fazer a distribuição a quantidade aqui de elétron, que é 20 também, e do 9, né, que é a quantidade do flúor. Para quê? Para descobrir a valência. Ligações químicas, o aluno tem que saber a valência, porque senão não vai a lugar nenhum. Ok? Então, pela lógica, distribuir aqui o 20, vai ter 2 na valência. Já sabe que é um 2, é um 2A, né? Já perde 2. E o flúor, você distribuir, ele vai ter 7 na valência. Se tem 7 na valência, recebe quanto? 1. Ficaria mais 1 menos 1? Ficaria menos 1. Ok, vamos observar aí. Ó, pegou 20, fez a distribuição. Ó, a valência, 2 na valência. Se tem 2, mais 2. Perde ou ganha? Perde 2. Para quem? O vizinho. O outro elemento é quem? Não tem 9 próton? 9 elétrons? Distribuiu. Entendeu? Aqui, ó, tem 7 na valência. 7 na valência. Se tem 7, perde ou ganha? Ganha. Ganha quanto? Ganha 1. De quem? Do vizinho. Então ficaria menos 1. Ok? Prosseguindo. Então tá aqui. O X aqui, ó. O X. Não tem 2 na valência? Tá aqui. Mais 2. Como fosse o íon cádmio. O Y tem 7 na valência. Ele perde ou ganha? Ganha. Ganha quanto? Já ganha 1. Ficaria mais 1 menos 1? Menos 1. Então, aqui subtém que é menos 1. Você usar a regra prática do escorrega. Prosseguindo, olha. Pronto. Já descobriu o composto. Resumindo, essa regra prática aqui só é válida para composto iônico, onde tem metal com não metal. Então, pela lógica aqui, esse elemento aqui, gente, ele é um metal. Teve 2 na valência, metal caliente terroso, pronto. Metal, ele vai doar elétron. Entendeu? Então já subtém que o X é um metal, já matou a charada. É uma ligação iônica. E o halogênio, já que recebe 1, é um não metal. Então nisso aqui eu subtenho. Tem a ligação de um metal com não metal. Ok? Muito bem. Tá, nós vimos aí anteriormente ligação iônica. Vamos aqui explanar a ligação covalente. Ligação covalente ou molecular. Essa ligação aqui já não tem metal. Vai ser ligação entre hidrogênio com não metal, hidrogênio com não metal e não metal com não metal. Não tem metal. Por exemplo, água, H2O, CO2, enfim, entendeu? São ligações moleculares. A principal característica dessa ligação é o compartilhamento, formação de pares, o par de elétron, ok? De elétron entre os 2 átomos ligantes. Muito bem. Os átomos que participam da ligação covalente são
a metais, semimetais e hidrogênio. Ok? Muito bem. Os pares de elétron compartilhado são contados para os dois átomos ligantes. Tá. Ligação covalente normal é quando cada um dos átomos ligantes contribui com um elétron para a formação do par. Vai haver um compartilhamento, o parzinho de elétron. Consideremos como primeiro exemplo a união entre dois átomos do elemento de hidrogênio, que é o H, né? Hidrogênio, para formar a molécula da substância simples de hidrogênio. H mais H, H2, a molécula do gás de hidrogênio. Tá, então hidrogênio, na tabela periódica, né, é o número 1 da tabela, não é isso? Da tabela periódica. Se tem um S1, pronto. Como já comentamos, para estabilizar, ele está estabelecido com dois elétrons, não é isso? Vamos observar ele. Olha, ele vai compartilhar o parzinho. O que ocorreu aqui? Uma atração, né? Houve um compartilhamento do átomo de hidrogênio. Então, fórmula e eletrônica. Muito bem. Essa fórmula aqui é uma outra entre o hidrogênio. A do tracinho, né? Uma H mais H, H2. É a fórmula estrutural plana do hidrogênio. Se eu falar H mais H, muito bem. O que? H mais H, H2. Já é a outra fórmula. Então, resumindo, toda substância tem três formas. Tem a eletrônica, ou Lewis, né? O Lewis, a forma estrutural ou plana e a forma molecular do composto. Ok? Para ser forma molecular, essa forma, essa ligação química, ela não pode ter metal. Para ser composto molecular, ou forma molecular, ou ligação covalente, não pode ter metal. Metal é só na ligação iônica. Muito bem. Aqui outro exemplo, já que ocorre com o átomo de nitrogênio, né, gente? O nitrogênio, ele tem 5 na valência. Como provar isso? Fazendo a distribuição. Então, se o aluno é um aluno do BBF bem atento, né? Já começa a gravar as valências. Se é um 5A, tem 5 elétrons na valência. Ele tem 5 na valência. Se tem 5, recebe quanto? 3 para dar 8. Se eu tenho 5 elétrons, recebo 3 para estabilizar. Nesse caso aqui, ele vai ligar com ele mesmo. Dois átomos de hidrogênio. O quê? Olha, se tinha 5, o quê? Ele tinha 5 e compartilhou 3 elétrons do vizinho aqui. Esse tinha 5, pegou um de lá, 6. 7, 8. Esse tinha 5, pegou 3 daqui. Houve um compartilhamento de elétrons. Então, forma eletrônica. Eletrônica. Então, se tem elétron, eletrônica. Forma eletrônica. Se tem aqui 3 pares, 1, 2, 3 tracinhos. Ligação tripla. Ligação tripla entre átomos de hidrogênio. Então, fórmula estrutural plana do hidrogênio. N mais N tem 2N? 2N. N mais N, N2. A molécula do hidrogênio, a forma molecular do hidrogênio, que já representa gás, o gás de hidrogênio. Você fala O2, é a molécula do gás de oxigênio. H2, a molécula do gás de hidrogênio. N2, a molécula do gás de nitrogênio. Cl2, o cloro, molécula do gás cloro. Consideramos como para terceiro exemplo a união entre dois átomos de elemento de hidrogênio e um átomo de elemento de oxigênio para formar a substância composta água. Muito bem. Então aqui um exemplo. O hidrogênio tem 1 na valência, o oxigênio tem 6 na valência.
Então eu pergunto, qual a valência do oxigênio? 6. Então que tenha 10 oxigênio. Cada O vai ter 6 na valência. Vem da última camada, a camada de valência. E tem 6. Pegou um daqui, 7. Já está estável? Não. E aí? Vai ser necessário pegar um outro elemento químico, hidrogênio. Forçou colocar um outro hidrogênio. Aí sim, estabilizou. Ele pegou o par de hidrogênio. Ok? Então, fórmula eletrônica de quem? Da água. Ok? Aqui temos a outra fórmula. Aqui não tem um par de elétron, um parzinho de elétron. Então, um tracinho. Não tem aqui um par de elétron compartilhando? Outro tracinho. Ligação simples. Então, fórmula estrutural plana da água. Muito bem. E aqui, como temos 2H, 2H, H2. Para O. A fórmula molecular da água. Todo mundo já sabe, né? Muito bem. Aqui um exemplo, né? Um pequeno desafio, né? Os elementos químicos nitrogênio, né? E cloro podem combinar-se formando a substância. Então, pela lógica, como descobrir isso aqui? Já que ele deu aqui o número atômico de cada elemento químico, faça a distribuição dos elétrons para pegar a valência, para pegar a última camada. Então, qual a valência do nitrogênio? Ele tem 5 na valência. Se não souber, vá para a distribuição. O cloro, o total dele é 17, mas tem quanto na valência? Se não souber, faça a distribuição. Mas tem 7 na valência. Então o nitrogênio ia ter 5 e o cloro ia ter 7. E aí? Como descobrir o composto? Vai ligando até descobrir. Até estabilizar. Vamos observar aí. Tá, como os dois átomos são metais, a ligação é molecular. Porque não tem metal, né? Vai ser... a valência do nitrogênio é 5. O cloro, 7. Muito bem. Tá aqui ele com 5, o nitrogênio com 5 na valência. Ok? O cloro tem quanto? Tem 7. 7 elétrons na última camada. O cloro já pegou um daqui, vai pegar um daqui, não tem 7, pegou um daqui, 8. O nitrogênio está estável? Não. Ele tinha quanto nitrogênio? Tinha 5. Pegou um do vizinho aqui, 6. Ele está estável o nitrogênio? Ainda não. Tá. Como tendência, vai pegar mais um cloro. O nitrogênio tinha 5 antes. Pegou um cloro daqui e um daqui. 6. Aliás, 5, 6, 7. Ele está estável o nitrogênio? Ainda não. Pela lógica, pegar mais um cloro. Esse cloro não tinha 7? Pegou um daqui, compartilhou. 7 com mais 1, 8. Só que o nitrogênio ainda não está estável. Vai pegar mais um cloro com 7 elétrons. E aí sim, pegou um daqui, 8. Agora sim, está estabilizado. Então, nesse ponto aqui, ele tá obedecendo a regra de octeto. Tudo com 8. Ocorreu o que? Ocorreu um compartilhamento de elétrons entre os elementos químicos. Ok? Então, pela lógica, qual a resposta aqui seria? Você tem um nitrogênio para 3 cloro. É o tricloreto de nitrogênio. É um sal. Tricloreto. Todo eto é sal, não é isso? É uma fórmula? Sim. Que fórmula é essa? Molecular ou iônica? Molecular. Como saber isso? Porque na ligação química não tem metal. A ligação ocorreu entre não metais. Então a gente já mata aqui a questão. É iônica? Não. Não tem metal. O quê? Já descartaria a B e a D. Você ia ficar entre a C ou a E. E vai ser aí. Ok? Então, resumindo, um nitrogênio para 3 cloros. A resposta NCl3 e molecular. Muito bem. Tá, então vamos aqui mais um exemplo, né? Para a gente finalizar essa aula de hoje.
o fosfogênio, né, uma substância, né? Ó, mata aqui, ó, carbono é um não metal, o oxigênio é um gás, outro não metal, o cloro, outro não metal. Já mata ele, é uma ligação covalente, composto molecular. Ele é um gás incolor, né, altamente tóxico, né, de cheiro, né, penetrante, utilizado na Primeira Guerra Mundial, né, como gás asfixiante, né, e produzido a partir dessa reação aqui, né. O monóxido de carbono é um gás mais o cloro, o cloreto, formou esse composto aí, ó, que é o fosfogênio. Sua molécula de fosfogênio, podemos afirmar que ela apresenta o quê? Apresenta, é isso? Vamos observar aí. Tá. Qual a valência do carbono? Ele tem 4 na valência. Ele é um tetravalente. Qual a valência do oxigênio? É 6. Ele é um clocogênio. Tem 6 na valência. 6. E agora? Vamos ligar, né? Vamos descobrir essa ligação aí. Então, se eles têm 6, precisa de quantos para estabilizar? 2. Tem que dar 8. O carbono tem 4. Precisa de quanto? De mais 4. Ele é um tetravalente. Então tá, vamos observar aí. Ó, já pegou 2 elétrons. O oxigênio tinha 6, já pegou 2. 8. O carbono tinha 4, já pegou 2 aqui do oxigênio. Já houve o quê? Um compartilhamento do par de elétrons entre ambos. Tá. O carbono está estável? Ainda não. Falta mais 2 elétrons. Tá. Vamos observar. Pegou um do cloro. O cloro não tinha 7? Pegou um do carbono também. O cloro está estável? Já. 7 com 1 do carbono, 8. O carbono está estável? O carbono tinha 4, pegou 2 daqui, 6. Pegou 1 daqui, 7. Está estável? Ainda não. Falta mais um elétron. Então ele forçou a usar mais um átomo de elétron. Pegou daqui um elétron. Esse cloro tinha 7, pegou 1 do carbono, 8. Estabilizou isso. E o carbono tinha 4, pegou 2 daqui, 6. 1 daqui 7, 1 de lá 8. Então aqui os 4 elementos químicos aí estão todos estáveis, estabilizados, com tudo com 8 elétrons. Ok? Muito bem. Então aqui eles adquiriram a regra de octeto, né? Com 8 elétrons. Muito bem. Então contando, qual a resposta? Aqui tem, né, uma dupla, né? E aqui ligação simples. Vamos observar. Uma ligação dupla entre o oxigênio e o carbono, uma ligação dupla, e 2 simples. 1, 2 simples. Tá, turma, então esse assunto aí é um assunto bem interessante, requer o aluno praticar, exercitar. Ligações químicas é um assunto muito interessante, mas fica atento nas valências. Sobre a valência, já põe lá o elétron e vai ligando, até estabilizar, até adquirir a regra de octeto, ok? Então por hoje é só isso, muito obrigado, até a próxima aula, ok? Tamo junto aí.